O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América em cima do Palmeiras. 1-0, aquele gol de cabeça do zagueiro Danilo. Danilo agora ganhou 2 vezes a Libertadores, também já ganhou 2 vezes a Champions League. Vamos falar um pouco sobre o jogo e ver, primeiramente, a opinião sobre esse jogo de alguns jornalistas que resolveram ir nas redes sociais para poder falar sobre esse jogo. Fique aí e vamos ver juntos o que alguns jornalistas falaram sobre o jogo de Flamengo e Palmeiras. O mesmo peito que o árbitro teve no ano passado para expulsar o Gregori do Botafogo com 40 segundos na final, o Dario Herrera ontem não teve. Aquilo roxo para expulsar era para botar o pulgar na rua. Era lance para vermelho, sim, vermelho. Absurdo, travas para cima do Bruno Fux, marca na canela, não tem disputa de bola, não tem discussão. Lance do pulgar, para mim, não tem debate. É expulsão direta, sumária. Mas a expulsão não aconteceu. Deveria ter acontecido. Poderia ter mudado o rumo da partida? Poderia. A conquista do Flamengo da sua quarta Libertadores, que coloca o clube numa posição inédita no futebol brasileiro, é reflexo de uma longa história de reconstrução. O Flamengo é um clube fundado em 1895 e que foi reconstruído a partir de 2013, quando cortou na própria carne, passou a priorizar pagamento de dívidas, passou por uma profunda reestruturação, sem contratar jogadores caros, abrindo mão do seu principal atleta naquela época, o atacante Wagner Love. Um período difícil, demorado, um trabalho de paciência, que contou com o apoio da maior parte da sua torcida e que passa, num determinado momento, a devolver ao clube e aos seus torcedores aquilo que eles esperavam como recompensa pelo sacrifício feito durante um determinado período. O Flamengo chegou de 2019 para cá, em 7 edições da Copa Libertadores, em 4 finais, e ganhou 3. Com aquela de 81, os tempos de Zico e companhia, chega a 4. E isso não é coincidência, isso é um reflexo, resultado de um trabalho que ninguém quer fazer no futebol brasileiro. Vários clubes que hoje estão encalacrados em dívidas, como o Flamengo estava ao final de 2012, poderiam tentar um caminho semelhante, mas preferem continuar na gastança, continuar na irresponsabilidade na gestão e longe das grandes conquistas. Com isso, fica ainda melhor para o Flamengo. 4 vezes campeão da Libertadores da América. Deixa as coisas aqui bem claras. Maior campeão brasileiro da história da Libertadores. Tetracampeão brasileiro. Só um no Brasil tem 4 Libertadores. E hoje esse um é o Flamengo. 2, maior campeão brasileiro sem título dado por uma entidade fajuta como a CBF. 2. É bom a gente deixar isso claro. Que o Flamengo vai para 9 sem nenhuma tentativa. Ai, me dá um título aqui. Ai, me dá outro título ali. Sem esses títulos dados por CBF e sua politicagem fajuta. E 3, a maior torcida do Brasil. E podem falar o que quer que seja. Isso faz diferença sim. Mas vamos tratar do que houve. O Palmeiras, em 90 minutos, na decisão, o time que gastou mais de R$1 bilhão nos últimos 2 anos, somando 700 milhões desse ano e o investimento do ano passado. O Palmeiras não conseguiu chutar uma bola no gol do Rossi. Uma bola na decisão no gol do Rossi. É um desempenho muito pobre para aquele que a gente considera o melhor time do Brasil junto com o Flamengo. O melhor elenco do continente junto com o Flamengo. Muito pobre. Desempenho muito ruim. Palmeiras com muita dificuldade. Palmeiras exposto também, muitas vezes. Não criava, não fazia muita coisa com a bola, né? Tinha pouca troca de passes. O Palmeiras circulava muito pouco a bola e dava muito espaço para o Flamengo. Palmeiras, para você ter uma ideia, no primeiro tempo teve apenas 33% de chances de posse de bola. 33%. E aí o que piora tudo? O jogo tinha ali um domínio do Flamengo, o Palmeiras resistindo, o Flamengo volta melhor para o segundo tempo, e aí o Palmeiras tem as falhas individuais. A falha do Murilo, que quase sai o gol do Arrascaeta, e seria uma tragédia para o Murilo. E aí a falha geral da defesa, no momento da cobrança de escanteio, o Danilo conseguindo chegar, né, subindo ali nas costas do Alan, o Fux olhando, o Gomes olhando, ele sobe sem marcação, faz o gol do Palmeiras. E aí aconteceu o que eu imaginava que poderia acontecer. O Palmeiras saindo atrás do placar, não tendo forças para empatar, para reagir.
Aí tem as mudanças, né? O Felipe Anderson entra muito bem, entra rabiscando, conseguindo jogada de linha de fundo, mas acaba se machucando. Eu não tiraria o Alan. Concordo com a leitura do Abel, e acho que quando o Abel diz isso na coletiva, ele está se referindo também ao Alan. Acho que muito ao Alan. Faltou pra gente ousadia. Faltou tentar mais, arriscar mais. Eu concordo. O Alan é esse jogador. Só que muito dele não conseguir fazer isso ontem no jogo passa pela circulação pobre de bola do Palmeiras. Quantas bolas chegaram pro Alan nesse 1 contra 1 na ponta direita, partir pra cima do marcador, tentar arrastar, levar pra linha de fundo? Porque o Palmeiras era só bola longa, bola direta, bola esticada. Então, a maneira como o Palmeiras se comportou com a bola, a baixíssima troca de passes, ela dificulta muito. O Alan ia fazer o quê? Ele ia pegar a bola no campo de defesa e ia driblar todo mundo? É impossível. Não tem como. Ele não é o Messi, né? Ele não é o Maradona na Copa do Mundo. Não vai sair costurando o time inteiro. Não é. Então fica muito difícil também. O jogo de ontem de vários jogadores, o jogo do Vitor Roque foi prejudicado pela atuação coletiva ruim do Palmeiras, o jogo do Alan foi prejudicado pela atuação coletiva do Palmeiras. Passa muito por isso também. Clubismo. Se for falar de clubismo, era pra ser expulso, Pulgar e tal. Sendo realista, isso não é desculpa pra nada, não. Flamengo mereceu do início ao fim. Me desculpa, o Palmeiras entrou em campo com medo. Isso é a minha concepção. O Abel entrou de forma covarde no jogo de hoje. O Flamengo sim mereceu o título. E vou dizer mais. O Abel trouxe pra si uma responsabilidade para esses atletas quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Que o Flamengo daqui a 2 dias... O Flamengo já é campeão, só vai consumar o fato daqui a 2 dias. Tá bom, pessoal? Então eu não posso ser clubista, eu tenho que ser realista. Flamengo, primeiro tetracampeão da Libertadores do Brasil, brasileiro e com méritos. O Palmeiras só começou a jogar quando o Palmeiras tomou o primeiro gol. Aí começou a querer jogar. Tá aí, isso foi o que alguns jornalistas falaram sobre o que aconteceu lá em Lima. Óbvio, a torcida do Flamengo está contente, aliviada, feliz, em paz. São muitos sentimentos que podem descrever aquilo que estamos sentindo nesse momento. E a verdade é que, com esse título, o Flamengo se torna o maior clube do Brasil. 4 títulos da Libertadores, nenhum outro tem. Quem tem mais tem 4, e quem tem 4 é o Flamengo. E isso faz com que o Flamengo se torne o maior brasileiro. Mas o São Paulo é tricampeão mundial. Eu sei, ser tricampeão mundial condiciona qualquer time brasileiro a ser o maior. Mas futebol é uma mistura de títulos com momento. E o momento do São Paulo é tenebroso. Não dá pra entender o que acontece com o São Paulo. Não dá pra poder entender como que um time de tal magnitude ficou parado no tempo. E até agora não se recupera. É impressionante. O São Paulo tá para o futebol brasileiro como a Ferrari está para a Fórmula 1. São os maiores, há muito tempo não conseguem arrumar nada, né? Bate cabeça todos os anos e todo mundo se pergunta, será que ano que vem vai? Será que ano que vem vai ter alguma coisa de diferente? É impressionante. Não dá pra entender. Eu não consigo entender o que acontece com o São Paulo, tá? Sobre o jogo, primeiro as polêmicas, né? Teve as polêmicas da questão da expulsão do Pulgar. Quando teve o lance do Pulgar e eu vi o replay, eu falei, desculpe o termo, fudeu. Ele vai ser expulso e o jogo vai ser muito mais difícil. Ele não foi expulso. O árbitro não deu o cartão vermelho pra ele. O que eu achei, tá, que aconteceu? O fato do Rafael Veiga ter dado aquele mesmo lance parecido no minuto 10, né, em cima do Carrascal, o árbitro adotou um critério dentro do jogo de que ele ia deixar a bola rolar e o couro comer. E foi o que aconteceu. O árbitro não apitava toda e qualquer faltinha e deixou o jogo rolar. Ele não queria que o jogo fosse picotado, né? E aí, o critério usado pelo árbitro, né, foi de não expulsar o Pulgar. Eu achei que ele deveria ser expulso, tá? E eu achei que ele iria ser expulso. E não foi. E aí, o Palmeiras pesou em cima desse lance e não conseguiu se concentrar mais no jogo. Essa é a verdade. O Palmeiras parecia que estava sem vontade. Essa que é a verdade. O Flamengo queria muito mais do que o Palmeiras. Dentro do jogo, você via na cara dos jogadores do Flamengo que eles queriam muito mais que o Palmeiras. Queriam muito mais. Cada dividida, em cada lance, o Flamengo queria muito mais do que o Palmeiras. E aí, assim, sobre o Abel Ferreira. O Abel Ferreira agora é o pior técnico do mundo? Não, ele não é o pior técnico do mundo. Tanto é que briga
pra poder ser campeão do Brasileirão. Óbvio, se o Flamengo vencer algum dos seus jogos contra o Mirassol e contra o Ceará, o Flamengo vai ser o campeão. Agora, a minha definição sobre Felipe Luiz e Abel Ferreira é o seguinte: venceu o teimoso e perdeu o teimoso. Ambos são teimosos naquilo que se refere à sua estratégia e visão de futebol. O Flamengo tem uma estratégia de jogo, tem uma visão de jogo e joga aquela estratégia, aquelas convicções. E o Abel Ferreira também tem as convicções dele. Então, até na coletiva de imprensa do Felipe Luiz, ele fala: olha, eu sabia como o Palmeiras ia vir e eu tinha que fazer uma decisão. Ou eu jogava ofensivamente a todo momento e corria o risco de tomar uma bola nas costas em um lançamento do Flaco Lopes e do Vitor Roque fazer o gol, ou eu jogava feio contra o Palmeiras e conseguia me segurar defensivamente e não ter tantos riscos. É uma escolha, é um cobertor curto. Ou você toma a decisão de atacar a todo momento e ser um futebol bonito e tomar 1-0, 2-0 do Palmeiras e não conseguir se recuperar, né? Ou você escolhe jogar um pouco feio pra poder conseguir se defender e não tomar um risco, tomar uma bola nas costas e tomar um gol. Porque quando você dá espaço para o time do Palmeiras nas costas da zaga, com Flaco Lopes e Vitor Roque, é muito difícil de você conseguir segurar. O Vitor Roque, ele é um cavalo. Aquele garoto, ele é um cavalo. Ele é um monstro. E quando você deixa esse cara sozinho com o seu zagueiro vai tomar um preju. Ele vai tomar um prejuízo. Então a estratégia do Palmeiras sempre é, pum, dá aquele chutão. A bola passa, Vitor Roque e Flaco. Vitor Roque e Flaco, 2 contra 2, 2 contra 3, não tem como segurar. Não tem como pegar. Essa é a estratégia do Abel Ferreira. O Flamengo foi e recuou. Olha, se não tiver campo para poder correr, ele não vai ganhar espaço no contra-ataque e lançamento. Logo, eu consigo segurar o jogo e sair no contra-ataque. Foi a mesma lógica que fez a gente ganhar do Palmeiras no Maracanã. O Flamengo enfrentou outros adversários que tiveram a mesma ideia, tá? E aí, assim, pra mim foi erro de avaliação, teimosia do Abel Ferreira. Foi o que eu falei. Vence um teimoso, perde um teimoso. O teimoso Abel Ferreira, ele teria, em algum momento, ele tinha que ter visto, melhor dizendo, ele tinha que ter visto os jogos do Flamengo contra os times argentinos, na semifinal e nas quartas de final. Estudiantes de La Plata e Racing jogaram assim contra o Flamengo. Chutão, correria, bola na área. O Flamengo estava pós-graduado em se defender de ligação direta, de chutão e chuveirinho. O Flamengo enfrentou dois argentinos que fizeram um inferno nos jogos de volta, que jogaram nessa estratégia de chutão e chuveirinho, lançamento, pivô, área. Essa era a estratégia tanto do Estudiantes de La Plata quanto do Racing. Então o Felipe Luiz já tinha maturado essa ideia, tanto que ele fez a escolha dele. Ele falou assim: olha, entre atacar e tomar um gol do Palmeiras logo no início, é melhor eu me defender, não vai ter espaço para poder o Vitor Roque e o Flaco Lopes conseguir agarrar, pegar, dominar essa bola, né, depois de um lançamento e conseguir atacar as costas da zaga, mas eu vou sair no contra-ataque. E foi justamente o que o Flamengo fez. O Flamengo tinha muito espaço para poder atacar quando tinha a bola nos pés, e aí o gol acabou sendo do Danilo, tá? Então, sobre essa situação de Abel Ferreira e Felipe Luiz, dois teimosos, convictos da sua filosofia, venceu o que teve, pra mim, a melhor leitura de jogo. O Felipe Luiz teve uma melhor leitura de jogo e resolveu falar assim: olha, é melhor se defender? É melhor se defender, mas é questão de detalhe. Tudo que envolve Flamengo e Palmeiras nunca vai ser um 4-0 Flamengo, um 5-1 Flamengo, um 3-4-0 Palmeiras. É detalhe, é lance. São dois times muito parelhos que estão dominando a América do Sul nos últimos anos. Então, são dois excelentes técnicos. Não dá pra poder falar que Abel Ferreira agora é inútil, né? É um viés da torcida palmeirense de querer reclamar dele agora, mesmo negligenciando, né, tudo aquilo que ele fez ao longo dos últimos tempos. E sobre o Palmeiras, o que eu acho que o Palmeiras fez foi demorar a coçar o bolso, tá? Porque o Palmeiras, há um ano atrás, né, era alguns jogadores que ali estavam já, que foram campeões da Libertadores, com a molecada da base, que logo foi vendida. Você ser um clube exportador de grandes talentos tem uma consequência de você ter ali uma rotatividade de jogador muito grande. E se você não coçar o bolso a todo momento para poder conseguir manter o time em qualidade, você perde ao longo do tempo. Aí eu te pergunto, o Palmeiras precisava fazer 1-0 no Flamengo, precisava empatar o jogo contra o Flamengo. Você olhava para o banco e não tinha ninguém que você olhava para o Palmeiras e falava assim: caramba, se esse moleque entrar, se esse cara entrar, vai ser ruim de segurar, vai ser ruim pro Flamengo. O Flamengo tinha. O Cebolinha entrou e fez uma puta de uma fumaça, entendeu? Se o Felipe Luiz precisasse de mais um cara pra poder fazer uma fumaça, tinha o Michael, entendeu? Então, o banco de reservas do Palmeiras não dá ao Abel Ferreira um jogador que ele fala assim: ó, se entrar, resolve. Não, se esse cara aqui entrar, acabou. A gente vai conseguir ter a chance contra o Flamengo. O
Palmeiras contratou o Paulinho não tem jogado, né? Tá machucado, se eu não me engano. Você pode dizer aqui nos comentários, acredito que ele esteja machucado ainda depois do Mundial. Tanto é que o Paulinho entrou contra o Botafogo no Mundial, e quem é que fez o gol? É o que eu tô te falando. O Palmeiras não tem peça de reposição à altura de falar assim, ó, se esse cara aqui entrar, vai dar ruim. Então, o Palmeiras demorou demais a coçar o bolso. E quem demora demais a coçar o bolso pra poder ter banco de reserva e por aí vai, em lances assim, em jogos assim, acaba fazendo diferença. O Flamengo tem Cebolinha desde quando? Há muito tempo já. O Cebolinha já teve o seu auge no Flamengo, já teve baixa, já se lesionou, já voltou, já foi peça fundamental do time na mão do Tite, juntamente do Pedro. Então, são jogadores que você vai acompanhando ao longo do tempo, como peça de reposição, que em algum momento vai te ajudar. Então, o Palmeiras demorou demais a coçar o bolso, veio coçar o bolso agora, antes do Mundial, e quando precisou de peças de reposição para resolver os problemas do Palmeiras, não teve. Saída do Estevão, por exemplo, não teve um cara que veio para poder repor a altura. Ah, mas trouxe o Vitor Roque, trouxe o Paulinho e não sei o que. Mas, quando precisou na final da Libertadores, não tinha um cara para poder sair do banco e fazer uma fumaça contra o Flamengo. O Flamengo agora chega a 4 títulos da Libertadores e agora nos resta comemorar, tá? Um último ponto, Flamengo e Palmeiras irão fazer outras finais de Libertadores, tá? Não seria nenhuma surpresa para mim, nos próximos 10 anos, 5 finais, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Dos próximos 10 anos de Libertadores, o Flamengo vai chegar 5 vezes e o Palmeiras vai chegar 5 vezes. E pode calhar de chegarem juntos novamente na final, tá bom? Então é basicamente isso o que eu tenho a dizer sobre o jogo. Eu, particularmente, estou aliviado e muito feliz de ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores da América. E assim, é muito louco eu pensar que há 10 anos atrás, 2017, eu estava chorando porque o Flamengo foi eliminado contra o São Lourenço. Eu lembro como se fosse hoje um gol de Rodinei, depois eles conseguiram virar o jogo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 16 anos de idade quando o Flamengo foi eliminado pelo São Lourenço da Argentina. E naquele ano, com o Zé Ricardo colocando o Trauco, quem era mais o outro da ponta? O Trauco e o Rodinei de ponta. O Rodinei fazendo gol à beça. Eu imaginava que o Flamengo iria ser campeão da Libertadores. E só quem viveu essas fases do Flamengo sabe do sofrimento que é. Eu lembro de 2010, eu lembro de 2011, 2012, 13, 14. Eu lembro exatamente de cada momento do Flamengo. E ver o Flamengo hoje tetracampeão da Libertadores é assim, é surreal. Eu olho para o Flamengo e falo assim, olha, vale a pena eu pagar minhas dívidas, vale a pena eu investir meu dinheiro, vale a pena eu me reestruturar e vale a pena eu esperar para poder de fato colocar a banca e viver aquilo que eu queria viver. Então assim, o que o Flamengo fez juntamente com o Palmeiras ao longo dos últimos anos foi justamente faça o dever de casa, guarda dinheiro, paga suas dívidas, começa a viver de uma forma diferente. Se você se enrolou ao longo da sua vida toda financeiramente, olha para isso e veja a merda que deu na sua vida por você não ter guardado dinheiro, por você ter se endividado. E a partir de agora, começa a viver uma nova fase da sua vida, pagando suas dívidas, juntando dinheiro, buscando novas fontes de receita, para que lá na frente você viva glórias na sua vida pessoal, assim como o Flamengo está vivendo nesse momento. Eu lembro exatamente do momento em que o Bandeira de Melo chega no Flamengo e começa a cortar. O Wagner Love foi embora assim que o Bandeira de Melo chegou e era o principal jogador do Flamengo. E ele teve peito de falar assim, olha, não conseguimos bancar esse cara. Então eu lembro, eu tinha 12 anos de idade exatamente desse momento. E valeu a pena o Flamengo ter passado por esses perrengues, pagado suas dívidas, se reestruturado e agora é o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. 12 anos depois da reestruturação do Flamengo, o Flamengo se torna indiscutivelmente o maior clube, o maior time do Brasil.